Bom dia, esse é o nosso projeto integrador. Eu sou a Caroline e o tema do projeto é Buzu, desenvolvimento de aplicativo para discentes do IFPA que utilizam transporte público em Marabá. Meu nome é Maria Eduarda Ferreira Silva. Bom, sabemos que a Constituição Federal Brasileira garante em um de seus artigos o transporte público para a população, e isso fica por responsabilidade dos municípios. Mas muitas vezes o transporte que é oferecido à população não é um transporte de qualidade. E isso foge do que é previsto no papel, no caso, na Constituição. Muitas vezes os ônibus são sucateados, as paradas são quebradas, muitas vezes nem tem os pontos de ônibus, é só uma placa indicando que ali passa ônibus, que tem uma rota ali, mas muitas vezes não tem a estrutura da parada. Muitas vezes elas ficam em lugares desérticos, ficam escuras durante a noite, e isso facilita a violência urbana, né? Isso fica exposto para a violência urbana. As pessoas que ficam nas paradas acabam muitas vezes sendo assaltadas, as mulheres correm ainda mais riscos. E o ônibus, claro, demora horrores de horas para poder passar em um ponto de ônibus. Por exemplo, demora de 1 a 2 horas muitas vezes. E às vezes ele passa muito antes e às vezes ele passa muito depois. Nunca é um horário exato, todos os dias nunca é um horário exato. Mesmo que ele passe, seja o mesmo ônibus passando na mesma rota, isso vai mudar de dia para dia, né? Dependendo do fluxo. Além disso, os ônibus muitas vezes são superlotados, muitas vezes por conta desse atraso e também pela quantidade de ônibus que é insuficiente para a população. E isso também incentiva muito as pessoas a não utilizarem os ônibus, só utiliza mesmo as pessoas que precisam muito e que não têm saída. E essas pessoas, em sua maioria, são os estudantes, né? E trazendo aqui mais para Marabá, localização de Marabá, os estudantes do IFPA, em sua maioria, utilizam do transporte público da cidade e sofrem esses mesmos problemas citados que eu citei, né? Esses mesmos problemas eles enfrentam todos os dias, enfrentavam, melhor dizendo, porque agora as aulas estão online, mas na época que eram presenciais, eles enfrentavam esses dilemas todos os dias, segunda a sábado, tanto com o transporte em si, mas com tudo que engloba ele, como as paradas, o tempo e todos esses problemas. Então, visando tudo isso, a gente propôs uma ideia que pode amenizar esses problemas, né? Tentar amenizar esses problemas. Para isso, a gente fez algumas pesquisas que justificam a necessidade da nossa ideia, né? Que é o aplicativo Buzu. A pesquisa ela foi feita com 33 alunos e destes 33 alunos, né, 69,7 responderam que sempre utilizam o transporte público de Marabá como o principal meio de se locomover de casa até o instituto. Dessa forma, como eles utilizam esse transporte de segunda a sábado, eles têm uma opinião própria e sólida de como é a infraestrutura, quais os horários de que os ônibus passam nas paradas e quais, como por exemplo, como que é todo o processo de pegar o ônibus, porque eles utilizam esses ônibus de segunda a sábado e sabem como é toda a situação, né? Eles enfrentam situações que são que são desrespeitosas, né? Porque eles pagam impostos, eles contribuem apesar de ser alunos e eles necessitam de um transporte público de qualidade. E isso, infelizmente, a prefeitura não proporciona a esses estudantes. Por exemplo, os ônibus atrasam, eles esperam muito tempo nas paradas, e isso acaba refletindo no desempenho do aluno e também na questão das frequências. Muitos alunos acabam tendo muitas frequências nas aulas devido à demora dos ônibus, pois eles chegam atrasados e com isso o professor acaba dando falta para esses alunos. Dessa forma, a gente fez a seguinte pergunta: como que eles avaliavam esses ônibus? E esse 46,9% disseram que ele é ruim. Ou seja, a gente percebe que esses ônibus não proporcionam
aquilo que eles deveriam proporcionar à população e principalmente a esses estudantes, que é a qualidade, o conforto. E a gente vê que muitos desses ônibus não possuem sistema de ventilação, não tem um banco, por exemplo, confortável para que esses estudantes, que muitas das vezes são estudantes de outros bairros, como por exemplo Morada Nova, São Félix, possam se locomover dessa distância de uma forma confortável. E isso os ônibus não proporcionam a eles. E além disso, outra questão que a gente perguntou também para esses alunos foi o tempo de espera nas paradas. E muitos deles responderam que eles esperam cerca de 1 hora para pegar esse ônibus. Eles ficam parados nas paradas 1 hora. Ou seja, eles acabam ficando ociosos, perdem tempo, esse tempo que eles poderiam utilizar em atividades extracurriculares, em atividades que eram do instituto, ou então em algum curso que poderia proporcionar eles mais conhecimento para ajudar nas aulas do IF, eles acabam perdendo esse tempo só esperando o ônibus. E outros também indicaram, né, afirmaram que esperam mais de 2 horas. Isso é preocupante, porque isso significa que de 24 horas eles perdem mais de 2 horas só esperando o ônibus. Então, tempo, hoje em dia o tempo é muito precioso, ainda mais quando você é estudante do IF. Você tem hora para entregar atividade, você tem hora para chegar. E lá tem outra questão também, o auxílio. Lá, se você tiver muitas faltas, você perde o auxílio. Então, esses estudantes, além de se preocupar em pegar os ônibus, ainda se preocupam com a frequência, porque muitos deles acabam tendo muitas frequências devido à falta de ônibus, né? A ônibus que cheguem no horário estipulado, o horário que eles pensam que irão chegar, como por exemplo, alunos de Morada Nova, eles pegam ônibus muito cedo, como por exemplo, 6 horas da manhã, e para chegar no instituto aqui 7h30. E às vezes esses ônibus atrasam, outras vezes nem ônibus passa lá. Então eles precisam de outros meios de locomoção e acabam gastando mais para poderem chegar no instituto cedo. E outra questão que a gente tentou descobrir também foi se eles já sofreram algum tipo de violência perto ou na parada onde eles pegam esse ônibus. E apesar da maioria dizer que não, 18,8% disse que sim, já sofreu com alguma tentativa de assalto, com algum tipo de violência. É um dado preocupante, apesar de ser razoavelmente baixo, porque a gente percebe que além dessa preocupação em pegar esse ônibus, os alunos estão se preocupando com a segurança deles. E isso não entra mais a questão de espera de ônibus, entra a questão da segurança pública, porque além deles terem o receio de não chegar nas aulas cedo, de terem muitas frequências, de terem muitas faltas, eles se preocupam com a própria segurança, porque eles já sofreram esse tipo de violência no percurso ou da parada do percurso do IF para a parada ou da parada para o IF. Isso é preocupante. Bom, e o funcionamento do nosso aplicativo, né? A ideia central dele, o que que ele faz? O aplicativo, ele consiste basicamente em um cálculo entre um ponto de ônibus próximo ao IF, que no caso seria a parada da Folha 27, em frente ao Banco Bampará e próximo à Clínica Amor e Saúde, que é uma das paradas mais utilizadas pelos alunos, para um ônibus que percorre essa rota. Então, seria a distância da parada para um ônibus que percorre essa rota. Mas como que a gente localizaria esse ônibus? Porque a parada ela é fixa, ela é localizada por meio do mapeamento, né? Mas o ônibus, como que a gente vai localizar ele, já que ele está em constante movimento? O ônibus ele seria localizado por meio do GPS. O GPS seria instalado no ônibus e assim a gente conseguiria ver a localização dele em tempo real. O aplicativo faria um cálculo entre a distância do ônibus pro ponto e o tempo, a velocidade mínima permitida para esse ônibus andar. Esse cálculo daria o resultado que seria o tempo que ele vai demorar para chegar na parada. Esse tempo seria informado para o usuário através do aplicativo e ele saberia mais ou menos em que momento ele precisa se deslocar para a parada para conseguir
chegar lá e ficar só um curto período de tempo esperando já pegar o ônibus, sem precisar ficar longas horas esperando um ônibus que vai demorar 1 a 2 horas para passar. Então, esse tempo que ele gastaria esperando o ônibus no ponto, ele pode usar em outras atividades no instituto, por exemplo, utilizar a biblioteca, tirar dúvidas com os professores, fazer uma pesquisa, um trabalho. Então, essa 1 hora, 15 minutos ele vai usar para se deslocar até a parada e 45 minutos ele vai usar para fazer o que ele quiser no instituto, seja atividades ou biblioteca, ler um livro, qualquer outra atividade que seja mais enriquecedora para ele do que ficar ocioso na parada, ainda correndo o risco de ser assaltado, porque para os alunos da tarde que saem já num período noturno, né, já saem quase no período da noite, é muito mais perigoso eles ficarem nas paradas até o ônibus deles passarem. Então, seria muito mais confortante para eles ficar no IF até ter certeza que o ônibus já está se aproximando, do que ficar na parada e correr risco de ser assaltado, de sofrer algum tipo de violência. Então, o aplicativo ele faz isso, ele te informa o tempo que tu precisa estar na parada, a hora que tu precisa estar na parada, para te não perder o ônibus e também não ficar ocioso perdendo tempo lá. Então, ele vai te fazer obter mais tempo para outras coisas e não gastar tanto tempo do dia com espera de ônibus, o que já é muito engrandecedor para o aluno, né? Porque para o aluno, principalmente do IF, qualquer tempo que tiver disponível já é muito importante. E para a gente delinear o nosso projeto, né, a gente teve que criar a base dele, que é o caso de uso. O caso de uso, ele é um diagrama que consiste em demonstrar tanto para o programador, para quem vai desenvolver esse projeto, toda a funcionalidade, todo o funcionamento desse programa. No caso do nosso aplicativo. E para isso a gente tem o ator, que o ator ele é esse símbolo de boneco, e ele é o usuário. O usuário ele tem certas funções, como por exemplo, se cadastrar, logar e também ver a posição do ônibus em tempo real no aplicativo. E a gente tem o GPS, que ele é um ponto muito importante na aplicação, porque é ele que vai demonstrar a esse aluno o, a locomoção, né? Todo o movimento do ônibus no mapa. E com isso a gente tem o include, que ele vai demonstrar basicamente isso, né? Como que esse ônibus está se locomovendo, o local onde ele tá se movimentando e também possíveis mudanças de rota, pois o include ele significa isso, ele pode incluir novas ações. O ônibus, o aluno vai estar visualizando a movimentação dele e o GPS, como está em tempo real, ele pode alterar caso o ônibus altere a rota. Isso vai ser mostrado ao usuário. E com isso vai ser alterado o tempo de espera, caso ele demore mais para chegar na parada, vai ser alterado, vai ser avisado para o aluno. Se ele chegar mais cedo, vai ser informado também para o aluno. Então, o nosso caso de uso, ele faz todo esse delineamento em como que o programa vai se comportar quando ele já estiver pronto. E basicamente é isso. O nosso diagrama ele demonstra para nós que no caso somos as implementadoras, as desenvolvedoras do projeto, como que esse aplicativo irá se comportar quando ele já estiver pronto, porque a gente precisa ter a base para depois começar a desenvolver. E além disso, a gente tem a aparência do aplicativo. Aqui são imagens meramente ilustrativas que futuramente vão ser implementadas no aplicativo. E com isso a gente tem um aplicativo, né? A gente propõe a criação de um aplicativo muito dinâmico, que não requer funcionalidades complexas, né? Que o aluno não tenha que ficar batendo cabeça ao mexer na aplicação. E com isso a gente tem a nossa primeira tela, que é a tela de cadastro, onde o aluno vai ter que se registrar, vai criar uma conta e uma senha. No caso, ele vai colocar o login dele, inserir o e-mail e logo em seguida a senha. E quando ele já tiver cadastrado e ele fizer logoff, ele só precisa entrar novamente e colocar o e-mail e a senha. Aqui do lado, como já
já falei anteriormente, tem as informações essenciais, onde ele vai se cadastrar, e logo em seguida, na terceira imagem, a gente tem a parte principal do projeto, que é onde os alunos que utilizam frequentemente o ônibus estão mais interessados, que é a locomoção desse ônibus em tempo real no mapa, pois eles vão visualizar toda a rota do ônibus no mapa, e com isso vai mostrar lá o quilômetro, né? Quantos quilômetros falta para ele chegar na parada, o tempo onde ele poderá se locomover apenas quando o ônibus estiver a 5 minutos, a 15 minutos perto da parada. E tudo isso vai poupar tempo para esse aluno. Esse aluno vai poder utilizar o tempo que ele gastava anteriormente esperando o ônibus no próprio instituto. No próprio instituto ele vai estar em segurança. Ele vai poder usufruir do tempo utilizando a biblioteca, fazendo outras atividades, porque a gente sabe que muitas das vezes esses alunos nem têm as ferramentas necessárias para fazer certas atividades que os próprios professores pedem para eles. Então, poupando esse tempo, o aluno vai poder usufruir melhor desse tempo fazendo as atividades. Sim, e como melhoramentos futuros para o aplicativo, podem ser implementadas outras paradas além dessa citada, porque essa seria a parada ponto para teste. Sim, Mas outras paradas podem ser implementadas e além de fazer esse mapeamento para saída do aluno, né, que seria da parte da manhã às 12h50, da parte da tarde às 6 e pouco, além da saída, fazer esse mesmo cálculo para a vinda, para evitar o aluno chegar atrasado nas aulas sim. também. Então, isso seria um melhoramento futuro, né? Porque ampliaria o número de paradas que o aplicativo abrange e também ampliaria a quantidade de ônibus que seriam localizados por GPS. Sim, e até Então, proporcionar seria também uma qualidade de sono, né? Porque muitos desses alunos acabam acordando muito cedo para pegar um ônibus que só passa, por exemplo, 2 horas depois, porque eles não sabem que horas exatamente esse ônibus vai chegar na parada que eles se locomovem da casa até a parada para pegar o ônibus e chegar no instituto. E quando você já proporciona isso, né, essa localização do ônibus que eles vão utilizar para chegar no instituto, eles podem acordar, por exemplo, apenas meia hora antes, né? Fazer todas as necessidades básicas dele, se arrumar e ir para o instituto. E aí ele pode poupar tempo para dormir mais 1 hora de sono, mais meia hora de sono. Então, tudo isso vai proporcionar a esses alunos uma qualidade de vida melhor, um bem-estar, porque além da gente proporcionar algo que diminua um pouco o sentimento de insegurança, a gente também vai proporcionar um bem-estar para eles, porque é algo que vai ser de certeza, que a gente vai estar tudo instalado, eles vão poder visualizar a rota e também o tempo. Então, tudo isso vai, ao todo, vai proporcionar um bem-estar para esse aluno do instituto. Sim, além de um alarme que avise ele no horário que esse ônibus estiver próximo, né? Para não ocorrer perca de ônibus ou qualquer tipo de evento Sim, nessa visualização da rota, porque inicialmente ele vai conseguir visualizar o ônibus próximo e um alarde no aplicativo, mas um alarde no celular, no smartphone dele, seria muito mais ainda eficaz, ficaria como um futuro melhoramento, um futuro adicionamento para o aplicativo. sim, uma E, implementação para e observando futuramente. agora o cenário atual, a gente não conseguiu desenvolver o aplicativo em si, mas a ideia ela é muito útil para quando o Instituto voltar com as aulas presenciais e vai ser muito enriquecedor para os alunos obter esse aplicativo nos celulares e conseguir usufruir dele. Então, como projeto futuro, visto que houve toda a pandemia, e também a gente precisaria ter acesso aos GPS, aos ônibus, e também precisaria ter uma pesquisa de campo, por conta da pandemia isso não foi possível efetuar, mas a ideia ela muito boa para os alunos na volta ao instituto, né, nas aulas presenciais. Então fica como uma ideia a ser desenvolvida. Sim.